Olá. Por que os jovens estão se agredindo de forma banal, fútil? Porque aumenta a violência, em fato concreto, inclusive extremo, entre casais jovens a partir já da adolescência. Porque os jovens depois têm tanta dificuldade para determinar o contato com os pais para a escolha da profissão. Os pais estão acertando na relação com os filhos na hora dessa importante decisão para as suas vidas? Estas questões nós vamos abordar com a psicóloga Michela Kaufmann Pires aqui na TV Câmara. Obrigado. A gente está gravando aqui sobre o calor ainda do jornalismo diário de um fato extremo da morte de dois jovens, onde um moço, menino praticamente, ele cometeu suicídio por não aceitar o fim do relacionamento com a sua namorada também jovem. Sim. Embora esse caso seja de 24 anos, com 20 anos, outros tantos de adolescentes, 15, 18 anos, infelizmente estão se repetindo. Quais os elementos que estão embutidos nesta questão extrema, Michela? Bom, principalmente a questão mesmo de não aceitar o não, né? Ou não ter aprendido a receber não na vida. Muitas vezes isso vem acontecendo de forma gritante e crescente, principalmente porque na educação básica tudo foi dado, tudo foi permitido. E não tendo limites de não, isso agora não, ou mais tarde, e sim, não. Muitas vezes até pela ausência desses pais ou de quem criou, e suprir a necessidade quando está perto, deixando tudo. Aí tem duas dificuldades e os pais devem estar fazendo a leitura conosco em casa e é este o convite. Mas eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, e muitos são assim, porque trabalho, pai e mãe, o tempo inteiro fora de casa. Ou fica com a avó, ou fica sozinho, enfim, com a própria colaboradora do lar, numa condição um pouco mais especial, ou fica lá na escolinha. Neste caso, os pais erram na tentativa de fazer uma compensação depois com outros elementos? De certa forma, sim. Porque essa ausência não supre. Não, ela não é suprida com dinheiro, não é suprida com presentes, que normalmente é isso que acaba acontecendo. Hoje a gente vive uma dinâmica onde todos trabalham. A criança normalmente ou vai para a escola, período integral, ou tem a escola em um período, no outro período, várias atividades, no qual normalmente é uma funcionária, uma colaboradora que leva, ou a avó, enfim, alguém que ajude a criar. E acaba que acontece isso realmente, de, então eu vou suprir. Só que o importante, até por essa dinâmica, o importante é a presença, um pouco que estiver presente, esteja intenso. Parece que você vai falar de relações, receitas básicas, mas quando você usa a expressão afeto nessa relação aqui, não é dar o celular, não é dar um presente. Não. Realmente, eu ainda brinco que ainda vou fazer uma dissertação sobre afetividade afeta, como a própria palavra diz, porque não é a questão material. E o que acontece muito é que acho que é suprido por isso, e a criança acaba aprendendo, porque nós viemos, né, para a nossa vida como um todo sem saber disso. É a partir do crescimento que começam as trocas, que é um regime muito comportamental que a gente faz. Se você parar de chorar, eu te dou isso. Começa lá na infância e que não tem que ter esse reforço positivo de forma negativa. Essa é a diferença que nós temos que fazer. Se eu fui um adolescente sem limites, mimadinho, que fez tudo que quer, que nem arrumava as coisas em casa e passava a mão na minha cabeça, ou iam desleixando em relação aos meus comportamentos, e eu aprendi que não existe não nessas relações, há uma chance maior de eu exacerbar com frustração depois de um comportamento extremo? Sem dúvida. E isso a gente tem visto muito hoje em dia, por quê? Até pelo esse acesso que nós temos, que é maravilhoso, eu não faço apologia contra e nem a favor, mas internet, toda a parte de tecnologia que nós temos, só que tudo tem que ter o limite. Esse é o ponto básico. E aí muitos falam, mas não vem com manual de instrução. Realmente, filho algum vem. Eu vou usar um termo que a minha avó usava, que a raiz é a mesma, os dedos são diferentes.
Eu fiz uma entrevista aqui na TV, que está inclusive na grade de programação, para quem quiser acompanhar em especial, vai na TV Câmara Bauru, no YouTube, tem lá a delegada Priscila Bianchini, e ela falou do aumento das ocorrências também de agressão entre jovens e por motivos absolutamente fúteis e banais. Eles têm muita relação com a violência e dos casos em que ela registra, baseado num sentimento de possessividade. Os jovens não aguentam essas frustrações, essa questão de querer mandar no outro. Sim, até porque o que vem acontecendo, pelo menos na clínica, e até mesmo que eu vejo bastante na escola, e até por ter amigos que têm filhos, tudo nessa idade, é exatamente isso. Eu quero e eu posso. E muitas vezes a criação é essa, eu quero e eu posso. E a realidade não é essa. E a gente ainda está falando de adolescentes que ainda têm um prazo um pouquinho maior para se entender e se descobrir. Mas quando a gente vê já jovens de 25, 30 anos que ainda vive na família, que a gente está chamando muito de adolescência tardia, né? O que nós vemos? Pais indo falar nas empresas onde trabalha, pais indo tirar satisfação por algum desentendimento com o patrão, ou porque o patrão chamou atenção, ou alguma coisa nesse sentido, pai indo tentar suprir uma coisa que ele tinha que ter ensinado. Não, filho, é você que tem que caminhar, você que tem que resolver. Eu estou aqui para te apoiar e te orientar aqui em casa, e não fazer esse papel que, quando a gente via isso, era de criança na escola, mas quando eu falo escola, até 11, 12 anos o pai ainda vai à escola para fazer isso. Agora, a partir daí, ele tem que ensinar o filho. E essa superproteção só está trazendo pessoas que não aguentam frustração. A gente está falando da superproteção numa determinada fase, aí tem a adolescência, a juventude, vamos esticar um pouquinho mais à frente. Milhões de brasileiros acabam ficando dependentes, inclusive financeiramente, dos pais até 24, 25 anos, em função da questão da faculdade. E há uma postergação, em boa parte desses casos, também desses níveis ou sensos de responsabilidade, de disciplina. Isso também prejudica depois? Prejudica. Não existe, da mesma forma que falamos da questão de o prazo de idade, a adolescência começa aos 13, 14, pré-adolescência um pouco antes e tal. Esses prazos vai depender da maturidade de cada pessoa, de cada ser humano. Mas se há uma estatística em idades, em cronologia, é porque a gente viu isso de uma forma, há estudos para isso. E esse tipo de situação onde eles são postergados faz com que a imaturidade aconteça. Muitos deles hoje já são casados ou têm uma união estável, vivem junto com filhos e ainda dentro da casa dos pais. Os pais criando aquilo que não fizeram para o filho, hoje faz para o neto. Aí entra uma outra fase dentro desse cenário todo, que também envolve aqueles que eventualmente, aqui vamos ampliar o nosso grupo de bate-papo, a gente está falando dos imaturos, dos mimadinhos, dos que não sabem lidar com a frustração. Aqui não é pejorativo não, é classificação mesmo em característica, mas quando chega a escolha da questão da faculdade, de estudar, fazer o curso superior, essa frustração, essa imensa dificuldade também chega para aqueles que foram, aspas, bem criados e têm limites. Sim. É um problema comum a todos. Aí eu falei com você e você fez uma distinção que eu vou levar para as pessoas que estão em casa, inicial muito importante, que eu achei fundamental. A distinção entre o confronto da vocação com a competência, a habilidade. Certo. Existe esses dois trabalhos. Quando a gente coloca eu sou vocacionado, a pessoa é vocacionado, é praticamente aquilo que a gente pode chamar de nato, desenvolve de forma melhor. Mas isso não quer dizer que eu, dentro de uma outra profissão, eu vou desenvolver competências e habilidades, só que vai custar um pouquinho mais. E é onde frustra muitas pessoas. Porque muitas vezes eu quero determinada profissão, só que eu não passei no vestibular, ou não tenho o dinheiro para um vestibular público, ou não tenho dinheiro para bancar, ou os pais não têm o dinheiro para bancar, e aí começa uma série de frustrações. E de repente eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver.
E aí eu começo a desenvolver algumas competências e habilidades em determinadas situações. Agora, um outro subproduto disso, eu posso ser um menino que gosta de tocar violão, por exemplo, aprendi como autodidata, mas não necessariamente vejo aquilo como uma profissão, uma carreira ao longo da vida. Sim, aí é o meu hobby, aquilo que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz, mas não necessariamente ser a minha profissão. Muitos adolescentes, né, até pela TV, pela mídia, de uma forma geral, vê, ele é famoso fazendo isso, eu também quero. Né? Atores, atrizes, é um campo muito vasto. E nós temos aqui em Bauru alguns desses que são ditos famosos. Uma relação de espelho e referência. Exato, de projeção, de transferência, quero ser assim. Mas isso não significa que não ralou, que não passou por muitas frustrações, por muitos nãos. Mesma coisa acontece quando a gente vê aí matérias de jogadores que tiveram vários nãos até conseguir estar no time, estar aí em alta. Mas é uma fatia pequena. Aí vamos repetir uma orientação básica necessária, que é a questão vocacional, de procurar um profissional, caso esteja nessas condições aqui confuso, ou de mais de um caminho, ou de não preparação mesmo, para a identificação de aptidões. Esse é um processo hoje já bem solidificado, num trabalho com um jovem, para prepará-lo e saber apontar os caminhos com mais facilidade? Já é um trabalho antigo, consolidado, porém não muito usual. Eles procuram pouco? Procuram bem pouco. Porque acredita que a escola, né, o colégio tem que oferecer. Alguns colégios têm o diferencial e oferecem sim, mas não é a realidade da grande maioria. Tanto que aí tem um projeto de lei que precisa de psicólogo nas escolas. Sim. Até porque nós vamos entrar em outros casos de inclusão e tudo mais, que tem a necessidade do mesmo dentro das escolas. Mas não é ainda uma coisa certa no Brasil, aliás, infelizmente. A não presença da psicóloga por todos os fatores de descontrole, desconjuntura e desestruturação das famílias, e também por essas questões relacionadas a outros elementos de condução, de amadurecimento ao longo das faixas etárias da vida, é um absurdo não ter psicólogo no quadro. Eu vou advogar em causa própria, mas eu concordo totalmente, independente de ser psicólogo ou não. É fundamental. Porque o professor está lá para ensinar alguns detalhes de conhecimento. E aí eu já coloco que não de educação. Sim. A educação vem de casa. Claro. Ou é para vir de casa. O professor está lá para isso, o coordenador pedagógico para fazer cumprir, o diretor, enfim. E o psicólogo é para isso. E muitas vezes você ouve assim, eu faço esse papel. Eu sei que todo mundo tem um olhar e um ouvido carinhoso, ou uma grande maioria um ouvido carinhoso. Só que não tem a habilidade e competência para isso, que é o que o psicólogo faz. Voltar para a questão da escolha da profissão. Exato. O que pesa ou qual a importância de, num determinado momento dessa fase de orientação vocacional, você tentar verificar ou experimentar, conhecer rotinas de trabalho daquela profissão que aparentemente ele aponta como a que ele gosta, ou se não tiver nenhuma, de buscar um caminho também na rotina? É essencial. É essencial essa busca. E não precisa depender do pai, levar, da mãe. Você mesmo pode buscar. Peça na sua escola, peça a alguém que você conheça para te indicar um profissional para fazer isso. Que você olhe essa rotina ou converse, não precisa passar o dia lá, mas converse com essa pessoa para ver qual é a função mesmo, a descrição que a gente chama, a descrição desse cargo e função. Porque muitas vezes a gente tem uma idealização. Olha, ele é bem-sucedido. Bem-sucedido nós podemos ser em qualquer profissão. E quando eu digo profissão, não estou dizendo profissão diplomada, em qualquer exercício de qualquer função que nós façamos, contanto que faça e desempenhe com muito amor e dedicação. E lógico, nenhuma é fácil. Lógico, inclusive as operacionais, aquelas que não exigem sequer, para casos específicos, o diploma. Você comentou sobre a adolescência tardia, ia falar da questão da presença da insegurança, se ela é maior ou menor para esse público que esticou um pouquinho o tempo. É maior. Eu costumo dar um exemplo da autoescola. Quando eu faço essa analogia com relação à autoescola. Quando nós vamos a uma autoescola para tirar a carta, devidamente teríamos que ir sem nenhuma noção
de direção. Que não, a gente sabe também que não é o que acontece, porque muitos, ou o pai, ou o tio, alguém já deu algumas noções, que aí já vai com vício, né, para a autoescola. E na autoescola a gente tem o quê? As aulas práticas e também as aulas teóricas e práticas. Obrigada. As teóricas e práticas. Só que só no dia a dia é que nós vamos praticar realmente. Lá eu sou habilitado a... Tanto que hoje você tem uma carta provisória, claro, para ter essa certeza. Só que se eu mesmo com a carta provisória não treinar, cada vez mais eu vou ter medo de pegar essa direção. E assim acontece com a nossa... Eu ia tocar nos casos comuns e perguntar se isso acontece nos consultórios, para não ficar aquela ideia assim de um papo mais subjetivo em relação às possibilidades. Muitos pais ainda tentam impor aos filhos aquilo que eles querem que os filhos façam? Muitos, muitos. Nós temos aí alguns itens disso. A primeira, eu não tive oportunidade, quero que você seja. Ou, eu já tenho uma carreira consolidada e quero que você continue ela para mim. Que você continue o nome da minha empresa, do meu consultório, enfim. Transferir a CNPJ já de cara. Exato, né? Além do nome ali, que é o CNPJ. Ele é advogado e o menino é bom de violino. E gosta de violino. Gosta de violino. Exemplo. E às vezes até não profissões assim tão gritantes, mas o direito e a engenharia. Dinheiro com a matemática. Sim, mas eu quero ser docente. Mas você não vai ganhar dinheiro com isso. E a gente sabe que se a gente não tivesse professor, ninguém estaria formado. Claro. Então não impor ao filho é uma questão básica. Básica, orientar sim. Ou até falar o seu desejo, sem problema nenhum, porque isso aí a gente entra numa outra questão que cada vez mais está acontecendo menos, o diálogo. A gente já falou sobre confundir o gosto com habilidade, vou colocar as outras questões comuns aqui, confundir amor por alguma coisa com profissão. Esse amor com relação a hobby, de repente eu acredito que eu tenho um amor profundo. Aí na hora que eu vou ver, por isso a importância de conversar com o profissional o dia a dia, se é realmente o que eu quero, porque toda relação tem o seu desgaste, tem o seu lado difícil, até para conquistar. Escolher baseado no êxito da profissão do pai ou do orgulho que ele sente pelo pai, é uma relação natural, né? Natural. De referência. E muitas vezes às vezes falam assim, olha, não, você não pode seguir a profissão do seu pai. Não pode sim. Mas você tem que saber se você quer ou se você está por uma imposição ou por uma comodidade. Já tem, eu vou seguir porque todo mundo vai também chegar até mim porque o meu pai, a minha mãe é dessa profissão. Pensar só no possível conforto financeiro, embora dinheiro seja bom e necessário. Sim, sem dúvida. Essa é uma outra questão que, todas as vezes que eu começo um grupo de orientação vocacional ou até mesmo no atendimento da clínica, o que você quer? Primeira resposta da grande maioria é ganhar dinheiro. E na realidade, ele não é que ele não seja primeiro, eu falo que ele é um primeiro secundário, porque o primeiro é a realização. A partir do momento que você é realizado naquilo que você faz, você vai fazer bem. E com isso o dinheiro vem. Agora para os pais dizer, você vai viver de vento, menino? Essa é uma situação que acontece demais e no sentido, a vida não é fácil. É importante dizer que não é fácil, é importante mostrar o lado bom e o lado ruim de todas as profissões ou daquelas que você conhece. E aquelas que você não conhecer, vá junto. Quando eu digo, ele tem que buscar, eu não estou dizendo que o pai não tem que ir junto, mas tem que partir do filho querer e não levar para um profissional que vai falar só o lado ruim daquela profissão, porque o pai não quer, e levar para o outro, é só o lado bom. Porque toda e qualquer profissão tem o seu lado bom e ruim. Todos os dias, a vida inteira, a gente não tem só sol. A gente tem dias chuvosos também. O pai, é horrível, mas ele fala, eu banco, eu escolho. Isso eu ouço. Quem paga a conta escolhe a música. Exato, isso eu ouço muito. E tem casos, inclusive, alguns desses pais, muitas vezes, já relataram que fizeram a profissão que o pai queria, entregaram o diploma e foram fazer outra coisa. E com isso tiveram, não perda, porque com tudo a gente aprende na vida, mas poderia ter sido ganho
alguns anos, porque qualquer profissão, mesmo sendo tecnológica, é no mínimo 2 anos e meio. E 2 anos e meio, para um jovem de hoje que não aguenta 6 meses, muitas vezes de frustração, vou fazer uma ressalva, não são todos os jovens. Mas uma grande maioria que a gente está vendo aí, que não aguenta frustração, a geração Y e Z aí que a gente está vendo tanto essa questão de eu mudo de emprego, se aqui não está legal eu não penso, contrário da geração X lá que tinha um único emprego na carteira, né? Aliás, a questão da aposentadoria é um dado econômico que é aplicado à realidade do dia, a gente está falando sobre o comportamento humano, é cada vez mais tardia a entrada no mercado de trabalho desses jovens e eles têm um tempo de vida útil de trabalho no tempo muito menor do ponto de vista, vão ficar trabalhando até mais velhos com certeza, pelo menos para a relação da ordem de hoje. Sem dúvida alguma, a ponto de ter que ter aí 85, 90 anos na somatória de idade de trabalho. Não é entre hoje e sair amanhã, não. Não. A gente falou sobre a questão da necessidade da orientação vocacional e da importância dela na fase de experimentação da escolha da profissão. Já que a gente falou da primeira questão sobre essas neuroses, essas frustrações, se os pais precisam observar comportamentos dos seus filhos, ou se eles foram, infelizmente, criados nessa circunstância, se a ajuda profissional aqui também é um bom caminho para ir ajustando isso no tempo, antes que, enfim, aconteça uma tragédia. Sim, é de extrema importância esse olhar, mas tomar um cuidado muito grande de falar, você está indo para psicólogo porque você tem problema. Não, todos nós precisamos nos conhecer. E aí ainda existe esse estigma que psicólogo só tem porque está com problema. Doente da cabeça. Doente da cabeça. E a questão maior todos nós temos problemas. Agora, quem se ocupa de, não, eu vou procurar resolver os problemas, são esses que vão à terapia ou a uma orientação vocacional, que é um dos artifícios, um dos meios que a gente tem para poder amenizar. Não é que vai resolver tudo, mas pode amenizar muitas dores de cabeça. Michela, muito obrigado por você ter vindo bater um papo conosco aqui. Eu que agradeço. Sobre essas questões de relações humanas no dia a dia. E eu lembro de um papo com uma colega, onde ela disse, também psicóloga, que talvez a missão mais difícil dos pais, com todos esses conflitos e aumento dessas questões de neurose de comportamento humano no dia a dia, seja amar dizendo não. Porque dizer não exige um sacrifício e talvez seja por isso mesmo o melhor ato de amar.